Bom dia, primeiro que tudo, e quero partilhar um pouco a respeito da importância do trovadorismo medieval, resgatando um pouco dessa cultura e trazendo a importância da mesma, para que assim possamos ficar um pouco mais à parte desse período, e foi um período de fundamental importância, né? Para aquela cultura, para aquele povo, e para que assim as coisas pudessem, de certa forma, também chegar até o nosso período, nos trazendo o resgate de toda essa importância, né, do trovadorismo, entendeu? O que foi o trovadorismo na Idade Média e quais as suas características, né, para todos nós. Ou seja, é chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, sobretudo a partir dos séculos XI e XII, composto por cantigas líricas e satíricas, escrita pelos trovadores que dão nome ao movimento. Era um híbrido entre a linguagem poética e música. As obras do trovadorismo são chamadas cantigas, pois eram escritas, né, para serem declamadas e frequentemente eram acompanhadas de instrumentos musicais. Como a lira, a flauta, a viola, enquanto o compositor de origem era chamado de trovador. O movimento era chamado de menestrel. Chamava-se segrel o profissional cavaleiro que ia de corte em corte divulgando suas cantigas e canções, né, em troca de dinheiro. Ou seja, ele transformava tudo isso aí que estava escrito, teoricamente falando, na sua divulgação. Ele estava transmitindo a sua composição, a importância da musicalidade, né, já naquela época, e sem dúvida alguma já tirava dali o seu próprio sustento, evidentemente. Havia ainda o jogral, o cantor de origem popular, que interpretava cantigas de outrem, ou seja, como vimos nos tempos atuais. Temos cantores de grandes nomes ou renomes, né? Mas eles são simples intérpretes. Na verdade, o compositor está lá nos bastidores, né? Sabemos que um compositor ele não compõe canção diretamente só para um cantor. Ele compõe canções para inúmeros cantores. Na proporção em que ele vai se tornando um compositor consagrado, e o que é na verdade o compositor consagrado? É exatamente aquele que tem boas composições de sua própria autoria e ele passa para o cantor, né? E aí é onde vem a questão ele paga por um valor daquela canção e ele ganha também uma porcentagem dos direitos autorais, né? Traduzindo um pouco dessa situação passada para os tempos atuais, entendeu? Então a gente vê aí o que? Havia também o jogral, o cantor de origem popular, que interpretava cantigas de outrem e compunha, né, as suas próprias, as baladeiras ou soldadeiras. Eram as dançarinas e cantoras que também os acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas, né? A gente vemos hoje também que cada grupo musical, né, tem os seus cantores e tem os seus auxiliares, sejam aqueles que o cantor faz a primeira voz, né, normalmente, e os seus auxiliares ou auxiliar, né, o cantor ou a cantora que está ali acompanhando naquele grupo musical faz a segunda voz. Naturalmente, uma boa parte deles, eles são intérpretes, eles não são compositores. Existe uma boa parte deles também, evidentemente, que eles são cantores e compositores, né? A exemplo disso, eu vejo aí o cantor Peninha, que antes ficava só nos bastidores, só compondo canções e repassando para os cantores sertanejos, e mais adiante ele veio levar adiante a sua carreira, né? Ou seja, pôr em prática tudo aquilo que ele já havia conquistado, né? Por intermédio de suas composições, se tornar um compositor consagrado e assim sucessivamente, né? E aí a gente vê um cantor feito Leonardo, que é um grande intérprete da música popular brasileira, que ele disse uma certa vez em uma reportagem, né, sendo entrevistado, que ele não tinha uma canção sequer, né, que ele a fizesse, mas ele simplesmente tinha parceria, né, com compositores consagrados e evidentemente isso tem lhe alavancado a carreira profissional, né, de uma forma bem avante, né, na sua carreira. Então aí a gente vê também o trovadorismo foi um movimento itinerante, isto é, os grupos de trovadores e menestréis viajavam pelas cortes, burgos e feudos, divulgando em suas composições acontecimentos políticos
e propagando ideias como a do comportamento amoroso, esperado de um cavalheiro, apaixonado, etc. Eu vejo hoje, se tratando dessa questão de usar a música para transmitir algo referente à política, algo referente à religiosidade em si, né? São situações que estavam atreladas lá no passado e continuam demandadas hoje no futuro, evidentemente. Então a gente para analisar e a gente chega até uma conclusão que o que estamos vivendo no tempo atual, dessa importância da musicalidade, né, que se tornou um meio pelo qual se ganham muito bem financeiramente falando esses cantores, a gente vê no passado eles também ganharam bastante com isso. Então, no presente momento hoje não é diferente, né? A gente vê um cantor do porte do Edson Gomes, que eu vejo assim como um cantor de grande renome no reggae, né? Que é um cantor que ele fala muito, ele enfatiza muito essa questão, né? Da política, da religião, né? Em si, e do meio empresarial dentro das suas canções. Canções essas que nos trazem mensagem crítica e construtiva, né? É aí quando entra a questão das canções. A gente vê as canções que elas fazem críticas construtivas, evidentemente, ironizam e ao mesmo tempo elas nos transmitem o conteúdo da sociedade, de um modo geral, entendeu? E aí a gente vê também mais adiante, o centro de toda essa situação se chama-se o amor, né? O amor, dentro de toda essa musicalidade do passado e até mesmo no atual presente. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo. É o eixo condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigo. É como um tema de coita, né? Ou coita, ou seja, palavra que designa a dor do amor, do trovador apaixonado que sente do corpo a não realização amorosa, daí a origem da palavra coitado, aquele que foi desgraçado, vítima de dor ou mazela. Isso nos transmite claramente a importância de toda essa situação, né, que é abordada, né, dentro de toda essa questão da Idade Média. E sem dúvida alguma a gente vê aí também João Garcia de Guilard, né, o trovador galego, um dos mais notáveis dos seus textos. Deduz-se que viveu na área de Barcelos, tendo provavelmente frequentado a corte de Dom Afonso III. Permaneceu alguns anos na corte de Afonso X, rei de Leão e Castela. Conservam-se 53 textos do autor nos gêneros de cantigas de amor, de amigo e de escânio e maldizer, ou seja, nos vários cancioneiros medievais portugueses. Isso nos mostra claramente que tanto como no tempo antigo como no tempo atual, né, a gente vê que sempre houve essas pessoas intelectuais que tinham uma visão mais importante com relação a toda a vida em sociedade, né, abrangendo toda a sociedade, né, tomando posse da situação e, de uma forma direta ou indiretamente falando, contribuindo com todo esse crescimento histórico, né? Ou seja, as trovas hoje na cidade de Nova Friburgo, né? Considera-se a Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, considera-se berço da prosa, né? Berço da trova no país. Nova Friburgo realiza desde 1960 os disputados Jogos Florais, concurso de poemas que são expostos na Alameda das Trovas, na Praça Getúlio Vargas, também chamado de Praça dos Suspiros. E espaço tem um muro, né, grafado com versos de autores que tiveram história, né? Os trovadores da cidade são feras e a gente ganha prêmios no Brasil todo, afirma Dilma Maria de Moraes, a vice-presidente da UBT, ou seja, União Brasileira dos Trovadores da Nova Friburgo. E a gente vê também a importância que tudo isso passou a ter para aquela cidade, né? Ele pensa, tá aqui uma das trovas bonitas, né, que nos chama muito a atenção pelo embelezamento da linguagem a transmitir essa mensagem de uma forma tão importante, né?
Ele pensa que é meu guia, vive e invade-me, e suponho que até meu sonho vigia, tentando ver o que eu sonho. Elizabeth Souza Cruz, né? Então é uma linguagem que vem embelezar, né? O lado sentimental, o lado cultural e o lado social. Ou seja, estão atreladas essa situação de várias formas, né? Cidade acolhedora e festiva. Tem Antônio Vilela. Usina, fanfarra e festa. Gente amiga com vigor. Em 1999, então Antônio Vilela era esta cidade cheia de amor. Então eu espero que eu tenha, de uma forma direta ou indiretamente falando, contribuindo, né, um pouco a transmitir, falando desse conteúdo, da importância tamanha que teve esse período, né, do trovadorismo, né, na Idade Média. Então, muito obrigado a todos e que cada dia mais possamos partilhar um pouco do nosso conhecimento com os outros e assim crescermos juntos para termos uma sociedade mais alicerçada e estarmos cientes também que nós somos um contribuinte de toda essa formação, de todo esse conteúdo e com todo esse crescimento da nossa sociedade. Deus abençoe a todos e muito obrigado a todos.